Salve fiel, salve nação corintiana. Terça-feira tá cheio de notícia importante no Corinthians. O Corinthians está movimentando a cada dia o mercadão da bola em busca de reforços e três nomes que já estão em negociação com o Corinthians seriam o Gustavo Cuéllar, Michael e o Gonzalo Plata. E a diretoria espera fechar com pelo menos dois desses jogadores que iria reforçar bastante esse elenco corintiano. Tem informação também sobre o Yuri Alberto recebendo sondagens do mercado exterior e deve vir aí uma oferta pelo atacante do Corinthians. Vocês negociariam o Yuri Alberto, fiel torcida? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários. Lembrando que amanhã tem um jogo decisivo, oitavas de final da Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena. Um jogo muito polêmico, já tá dando o que falar aí sobre a arbitragem, tem tudo sobre o jogo de amanhã também, tá bom? Mas antes da gente assistir, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir agora o Thiago Salazar, diretamente do Parque São Jorge, e o Cereto atualizando pra gente todo o noticiário do Corinthians, hein? Muita coisa importante, fiel. Fica até o final para você não perder nada. Que pode sair, tem jogadores que podem chegar, é claro. E o Corinthians já chegou a um acordo com o Cuéllar. Entre Corinthians e Cuéllar já está tudo certo. A questão dos salários dos jogadores, luvas para contratar o volante Cuéllar de 31 anos, contrato de 3 temporadas, com opção de mais um ano a partir de metas pré-estabelecidas. Tudo está certo, tudo está acertado com o Cuéllar. Os valores não foram divulgados sobre o quanto vai ganhar o Cuéllar no Corinthians, né? Ainda não foram divulgados os valores exatos do quanto vai ganhar o Cuéllar no Corinthians. Agora, o avanço da negociação depende do Al-Shabaab da Arábia Saudita, que é o clube do Cuéllar. A proposta enviada pelo Corinthians ao Al-Shabaab da Arábia Saudita foi de 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais. Só que 4 milhões de dólares parcelados em 3 vezes. O Corinthians não descarta o pagamento à vista e aguarda uma resposta nos próximos dias. O Cuéllar trocou de time na Arábia Saudita no meio do ano, quando deixou o Al Hilal para assinar até o fim de 2026 com o Al-Shabaab, que pagou cerca de 5 milhões de dólares, cerca de 24 milhões de reais para contratar o colombiano. A tentativa de contratar o Cuéllar é a terceira do Corinthians em um espaço de apenas um ano. O Corinthians tem verdadeira obsessão e tenta contratar o Cuéllar de qualquer maneira. Dessa vez, a grande obsessão é do técnico Ramon Dias. O Ramon Dias tem o Cuéllar como jogador de confiança. A primeira investida foi em maio de 2023, quando o jogador optou por seguir na Arábia Saudita e trocar de clube. No início do ano, o Corinthians sondou novamente a situação do jogador, mas não chegou a apresentar uma proposta oficial. A situação mudou desde a chegada do Ramon Dias, que tentou a contratação dele quando foi técnico do Vasco. O Ramon Dias foi técnico do Cuéllar no Al Hilal, também da Arábia Saudita. E o Ramon Dias tem conversado diretamente com o jogador, que não possui mais empresário, e negocia pessoalmente os seus contratos. O Cuéllar gostou do projeto oferecido pelo Corinthians, acertou as bases contratuais e liberou o clube paulista, né? Liberou o Corinthians para negociar com o Al-Shabaab. Agora é a questão do Corinthians acertar com o Al-Shabaab da Arábia Saudita. O Cuéllar foi revelado pelo Deportivo Cali, da Colômbia, e passou pelo Júnior Barranquilla antes de ser contratado pelo Flamengo em 2016. No Flamengo foram 4 temporadas. No Flamengo ele disputou 4 temporadas. No último ano, pelo Al-Shabaab, o Cuéllar entrou em campo 36 vezes e marcou apenas um gol. O negócio do Cuéllar não é fazer gols, né? O negócio do Cuéllar é ajudar a defesa, ajudar o meio de campo. Lembrando que o Al-Shabaab tem o português Vitor Pereira como treinador. Olha só que coincidência, o Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians, é o treinador do Cuéllar. Bom, então entre Cuéllar e Corinthians, tudo certo, a questão dos salários estão certos,
Tem muita gente falando aí num salário exorbitante para o Cuéllar. Eu não tenho essa informação do quanto vai ganhar o Cuéllar, então eu prefiro primeiro esperar para ver o que vai acontecer, né? Se realmente o Cuéllar vai ganhar algo em torno aí de mais de 2 milhões de reais, como foi divulgado. Eu não tenho, repito, eu não tenho essa informação. Pelo contrário, a informação que eu tenho é que não chega a este valor. Mas vamos aguardar os acontecimentos para saber se o Cuéllar de fato vai ser contratado e por quanto será contratado o Cuéllar. Bom, e o Corinthians tenta também a contratação do Gonzalo Plata. Entre Gonzalo Plata e Corinthians também já está tudo certo. Atacante equatoriano. Falta o Corinthians acertar-se com o Al Saad do Equador. O Corinthians apresenta o Al Saad do Catar, né? O Al Saad do Catar. O Corinthians apresentou uma proposta de 8 milhões de dólares, cerca de 45 milhões de reais na cotação atual, para contratar o Gonzalo Plata. O valor oferecido pelo Timão é 4 milhões de dólares a menos do que o Al Saad pagou para contratar o atacante no ano passado. Acontece que o clube do Catar não gostou das condições de pagamento propostas pelo Corinthians, que tenta parcelar o valor da proposta, né? O Corinthians está oferecendo 4 milhões de dólares, mas parcelado. E o Al Saad está querendo o negócio à vista. Então, de qualquer maneira, o Corinthians continua negociando com o Al Saad do Catar, porque quer, de qualquer maneira, a contratação do Gonzalo Plata, jogador que ele monitora desde o início do ano. Gonzalo Plata foi revelado pelo Independente Del Valle e passou pelo Sporting de Portugal e vai à Valladolid da Espanha, antes de se transferir para o Catar. O atacante tem 37 jogos e 6 gols pela seleção do Equador. Foi titular na Copa do Mundo do Catar, mas ficou de fora da última Copa América. Ele é canhoto, mas gosta de atuar na ponta direita. Então, Gonzalo Plata é o jogador que o Corinthians está tentando contratar e já ofereceu proposta, já foi para cima no mercado da bola, já foi para cima do Al Saad do Catar. Bom, e outro jogador que o Corinthians ainda não fez, nesse caso ainda não fez proposta, mas vai fazê-lo, né? Vai fazer uma proposta, é para o Michael, atacante que está no Al Hilal da Arábia Saudita. O Corinthians prepara uma proposta de 57 milhões de reais ao Al Hilal da Arábia Saudita pelo Michael, ex-jogador do Flamengo. O Michael tem um pré-acordo estabelecido com a direção do Al Hilal para ser vendido agora no meio do ano, no mês de agosto. Né? Ele tem um pré-acordo para ser vendido no meio do ano, no mês de agosto. Desde que o clube árabe receba algum tipo de compensação financeira. A verba que o Corinthians vai utilizar para tentar contratar o Michael virá da Esportes da Sorte, nova patrocinadora master do Corinthians, que foi anunciada na última semana e que destinou o valor de 57 milhões de reais para a contratação de reforços. Além do interesse do Corinthians, o Flamengo também estaria disposto a fazer uma investida para tirar o Michael da Arábia Saudita e o Cruzeiro também teria um interesse na contratação do Michael. Então, ficaria mais complicado para o Corinthians porque teria concorrência na questão desta contratação. De qualquer maneira, a direção do Corinthians prometeu à comissão técnica do Ramon Dias a chegada de um grande atacante. E este grande atacante seria o Michael, contratado já lá do Al Hilal da Arábia Saudita. É o Corinthians, portanto, no mercado da bola, o Corinthians tentando de qualquer maneira a contratação, reforços, e o panorama por enquanto está assim, né? O Corinthians tentando buscar fazer uma engenharia financeira para buscar a contratação de jogadores importantes para reforçar o elenco. E continuando falando do Corinthians e a torcida, o Corinthians que está movimentando muito esse mercado da bola, ainda mais com a chegada do novo patrocinador master, né, que vai ajudar o Corinthians aí numa contratação pontual. E o Corinthians aí está querendo muito o Gonzalo Plata, de acordo com o André Hernan, ele que trouxe a informação. O Corinthians já teria tudo acertado com o jogador, que inclusive está a fim de vir para o Brasil jogar no Timão. O que pega nessa negociação é que o Al Saad, onde o jogador está, quer aí 12 milhões
de euros pela venda do jogador e o Corinthians ofereceu 8 milhões de euros. A proposta já está em mãos do clube do Catar, que o Corinthians está esperando aí uma resposta positiva nessa questão. Lembrando que a segunda oferta que o Corinthians faz pelo jogador, a primeira foi completamente recusada pelo time do Catar. O Corinthians está tentando novamente, de novo, uma nova proposta para ver se consegue o jogador equatoriano de 23 anos, ponta esquerda, muito bom jogador, atua também pela seleção equatoriana, é um jogador aí jovem. O Corinthians pode ter um retorno de mercado um pouco mais para frente, e o Corinthians está fazendo de tudo aí para trazer reforços, principalmente para o ataque, né, fiel torcida? Vocês contratariam o Gonzalo Plata? Tem também a questão do Gustavo Cuéllar, aí já é um pedido ferozmente do Ramon Dias. O Ramon Dias quer muito o Gustavo Cuéllar no Corinthians, o colombiano de 31 anos, mas o que é um empecilho nessa negociação, altos valores envolvidos. O Corinthians fez até uma proposta de 2 milhões e 500 mil reais por mês para ter o colombiano. Tem gente já dizendo que o Gustavo Cuéllar aceitou a proposta do Corinthians, mas espera aí a definição com o clube lá saudita, o Al-Shabaab, na qual o Vitor Pereira é técnico lá do Al-Shabaab, né? Então o Corinthians está se movimentando no mercado. Acho que o Corinthians deveria ir atrás de jogadores com custo-benefício um pouco melhor. Acho que dá com o tamanho da oferta que o Corinthians está fazendo para o Gustavo Cuéllar e por o Gonzalo Plata, acho que no futebol sul-americano ou até mesmo no Brasil, o Corinthians consegue achar um jogador com um custo menor, né? E trazendo 2 atacantes ou um, porque o Corinthians está apostando todas as suas fichas ou no Gustavo Cuéllar, ou no Michael, ou no Gonzalo Plata. Você concorda com isso tudo? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago no canal. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!